graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do profeta Isaías, capítulo 49, os 7 primeiros versículos. Inicia o texto dizendo o seguinte: Escutem-me, ó ilhas, prestem atenção, povos de longe. O Senhor me chamou antes de eu nascer. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, ele me deu um nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão me escondeu, fez de mim uma flecha polida, na sua aljava me guardou. E ele me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem eu serei glorificado. Mas eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças inutilmente com a vaidade. Contudo, a minha causa está com o Senhor e a minha recompensa com o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta a ele e para que Israel seja reunido a ele. Pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus se tornou a minha força. Ele diz: É pouco que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Eu te darei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é profundamente desprezado, abominado pelas nações, escravo dos governantes. Reis verão e se levantarão, príncipes se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Graças a Deus pela sua palavra. O livro esse texto do profeta Isaías inicia aqui com ele se apresentando como porta-voz, como mensageiro de Deus, como profeta de Deus. E ele fala da sua vocação e do seu chamado nessa linguagem aqui, que algumas pessoas estão sempre buscando algumas doutrinas, como eleição, predestinação e coisas do gênero. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uso dos recursos literários, um homem culto, um homem bem instruído. Ele fala que é profeta, ele está dizendo aqui, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, o Senhor me chamou antes de eu nascer, e enquanto eu estava no ventre da minha mãe, ele me deu um nome. Ele está dizendo, a minha vida, o meu ser, muito mais do que uma escolha, uma decisão dos meus pais, a minha vida, o meu ser, atende a um chamado de Deus. A minha vida tem sim um propósito. A minha vida tem um significado. E eu estou aqui proclamando a palavra de Deus porque o Senhor Deus assim o decidiu. É assim que ele se apresenta como profeta. A linguagem é belíssima, os recursos literários são belíssimos. E se você quiser se aprofundar nas doutrinas, ler o texto para avaliar o texto, comparando com as doutrinas, o significado de eleição, de predestinação, de soberania divina e coisas do gênero, é bastante interessante. Mas o fato aqui é que a palavra de Deus diz respeito a mim, a você, a todos nós, que pouco ou absolutamente nada temos com Israel ou com os judeus, em termos de descendência. Em termos de descendência, nós somos os tais dos gentios, porque, como já falamos, os judeus, os israelitas, eles dividiam a humanidade em dois grupos. O primeiro e o mais importante era o grupo que abrangia eles mesmos, o Israel, os judeus, o povo de Deus. O segundo grupo corresponde a 99, quase 9% da humanidade, que eles chamam de gentios. Gentios. Mas o importante aqui é que o profeta não está falando pura e simplesmente com o objetivo de alcançar os não-judeus daquele período. Ele está falando de povos de longe ou ilhas das nações. Sempre que ele fala de ilhas, né, a ilha está envolta pelo oceano, por águas, pelo mar, a questão do mistério, povos de longe. Ele acerta. Mesmo que ele não tivesse uma consciência absoluta sobre o alcance do que ele estava falando, profetizando, anunciando naqueles dias, ele fala sobre nós, fala sobre mim, sobre você, sobre todos os povos da terra, distantes de Israel, não só no espaço, não só na geografia, mas também no tempo.
fomos alcançados pela palavra de Deus. E o convite a prestarmos atenção no que Deus tem para dizer para nós permanece absolutamente o mesmo. Aqui Isaías fala da dinâmica, do poder, daquilo que caracteriza a urgência, a força da mensagem dele. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão me escondeu. Fez de mim uma flecha polida, na sua aljava me guardou. Isaías é o porta-voz, é aquele que não anuncia pela sua própria sabedoria, conhecimento. Ele anuncia porque o Espírito de Deus o move a fazê-lo. Ele proclama, ele declara, ele afirma, ele profetiza, ele convida, ele exorta, por estar debaixo do poder e da autoridade do Todo-Poderoso Deus. Em parte, ele fala de si mesmo, Isaías, o profeta. Mas a leitura do texto nos permite concluir que ele fala de si mesmo e fala também de Israel, a nação, o povo de Deus. Uma leitura mais atenta e detalhada faz com que nós percebamos que Isaías está falando de si mesmo, da nação de Israel, no contexto de povo escolhido por Deus com um propósito específico, e ele fala também de Jesus, o Cristo. De Jesus, o Cristo, a luz de Deus para as nações, porque Deus é luz. Em algum momento da sua vida, em algum momento do seu ministério, Isaías sentiu-se cansado. Isaías avaliou a situação, avaliou as circunstâncias, ele mediu ali os resultados de toda a atividade dele e ele chegou a uma conclusão um pouco triste. Uma conclusão, talvez ele tenha se valido dos métodos da época para avaliar o resultado daquilo que ele proclamou, né? Chamando o povo ao arrependimento, chamando Israel para retornar para Deus. Ele diz: trabalhei em vão, gastei minhas forças inutilmente. Isso é comum. Ele teve um momento de cansaço, um momento de desgosto por não ver frutos imediatamente relacionados ao seu trabalho. Mas a fidelidade do profeta e as recompensas de Deus em relação àqueles que o servem não podem ser medidos em termos de resultados imediatos. A fidelidade do homem em relação a Deus é o fator determinante no que diz respeito às recompensas futuras, ainda que ele não visse uma resposta dos seus em relação ao convite de Deus para a salvação, para o retorno à fé, para uma vida de obediência a Deus, ainda que ele tenha passado por esse momento aqui de descontentamento no que diz respeito à avaliação do seu trabalho, ele fala: contudo, a minha causa está com o Senhor e a minha recompensa com o meu Deus. Ou seja, ele usa a fé, ele usa a esperança, ele usa todo o conhecimento que ele tem para não permitir que o seu espírito afunde na depressão, para não permitir que a sua alma se afogue no cansaço, no desgosto, na tristeza. Ainda que eu não esteja vendo nos meus dias os resultados do meu trabalho, contudo, a minha causa está diante de Deus e a minha recompensa é o meu Deus. E ele segue: o Senhor, e agora diz o Senhor, vem uma resposta ao cansaço, vem uma resposta à aflição, vem uma resposta à aparente falta de resultados. Deus responde para Isaías, Deus responde para Israel e Deus responde para todos nós, que estamos incluídos, que fomos convidados pelo profeta Isaías a participarmos dessa revelação, dessa verdade. Agora diz o Senhor que me formou no ventre para ser o seu servo.
para trazer Jacó de volta a ele e para que Israel seja reunido a ele. Pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus se tornou a minha força. O que diz o Senhor? É pouco que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Aqui, Deus fala de Isaías e Deus fala também, no segundo momento, no momento mais profundo aqui, daquele que viria, daquele que veio, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É pouco que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó, ou as tribos de Israel, e trazer de volta os remanescentes de Israel. Eu te darei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Isaías está incluído nessa mensagem porque a profecia de Isaías foi preservada e chegou até nós, que estamos do outro lado do mundo, literalmente, né, do outro lado do planeta. Mas não só distantes geograficamente, como eu disse, mas também no tempo. No tempo, mais de 2000 anos se passaram. Mais de 2000 anos se passaram e a palavra de Deus nos alcançou. E graças a Deus por isso. A salvação de Deus chegou até nós. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. Para o momento de cansaço, de aflição, de descontentamento, de questionamentos em relação a resultados, meu Deus, eu fui fiel, meu Deus, eu trabalhei, será que foi em vão? Eu gastei todas as minhas forças, Senhor, e já não sou mais tão jovem, já não tenho mais o mesmo vigor. Como será? O que deveria ter acontecido ou o que não deveria? Será que eu exagerei nas minhas expectativas? Será que eu acreditei além do que é normal, do que é conveniente, mais do que poderia? Será que eu quis viver uma fé que estava muito além das minhas possibilidades e do meu alcance? Assim diz o Senhor para todos nós, para Israel. E disse para Isaías e declara para todos nós, Isaías, Israel e todo aquele que nele crê. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é profundamente desprezado, porque a palavra de Deus declara que todo aquele que quer viver piedosamente, ou todo aquele que quer viver em obediência à palavra de Deus, será perseguido, tá? Isso é fato. Se você busca popularidade, aí é outro assunto. Se você busca fama, sucesso, riquezas, aí é o caminho que cada um segue. Agora, se você busca viver em obediência a Deus, invariavelmente você será perseguido. Não precisa ficar preocupado, tá? Não precisa ficar aflito, ansioso, nada disso. A perseguição vem, a perseguição se instala, a perseguição é uma das armas, é uma das ferramentas do maligno, numa tentativa, num esforço desesperado de tentar fazer com que os servos de Deus renunciem. Mesmo que ele não consiga, nós sabemos que ele não conseguirá, ele tenta e às vezes ele se esforça. E aqui ou acolá, um ou outro, vez ou outra, somos pressionados e nos sentimos abatidos, angustiados. Meu Deus, será que trabalhei foi inútil tudo isso? Uma vida de busca, uma vida de fidelidade, uma vida buscando obedecer, será que foi em vão? Porque onde estão os resultados? E olha o que diz o Senhor. Aquele que é profundamente desprezado, às vezes até abominado, e fala que é abominado pelas nações, escravo dos governantes. Fala do povo de Israel, fala da nação, fala dos vários momentos na história de Israel em que esse povo se viu, essa nação se viu debaixo de uma dominação. E fala também dos judeus. E fala também dos cristãos em vários momentos da história da humanidade. E fala das nossas vidas nos dias de hoje, debaixo das circunstâncias às quais estamos submetidos. Reis virão e se levantarão, príncipes se prostrarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Está falando do povo de Deus.
está falando que poderosos, que governantes, que reis, que príncipes se prostrarão diante do nosso Senhor e Cristo em submissão a Deus, porque Deus é fiel. Ou seja, a palavra de fidelidade, a promessa de fidelidade permanece para a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que o reconhecem como a luz de Deus para as suas vidas, porque a Bíblia fala que Deus é luz e em Deus não há nenhuma sombra, não há nenhuma treva, não há nenhuma escuridão. Deus é aquele que traz a revelação de si mesmo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.